Primeira parte do código do Google é essa aqui. 1, 2 e 3. Achou. Você está indo bem? Por enquanto, sim. Capítulo 5, versículo 1, então. Vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os seus discípulos, e ele já passou a ensiná-los, dizendo: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Vamos ler só esses versículos hoje. Eu estou estudando este assunto do Sermão do Monte, usando alguns irmãos que já estudaram antes. E um dos irmãos deu a seguinte definição, ele fez a seguinte pergunta para esse estudo: que sermão é esse? Estudando o sermão, ele viu que esse sermão era diferente. Então, ele fez a pergunta: que sermão é esse? Ele responde assim: é um suprassumo dos ensinamentos do Senhor Jesus. Ele não veio para dar respostas a tudo, mas é relevante para os tipos de vida que é proposto pelo Senhor Jesus. Esses ensinos relacionados à espiritualidade, à ética, ao caráter e à atitude dos seus discípulos, que, se colocados em prática, são suficientes para propiciar uma vida bem-aventurada, estável, comparada a alguém que tem uma casa edificada sobre a rocha. Foi proposto aos discípulos, foi oferecido a eles a realização plena, bem-aventurados, de bem com a vida. Todo aquele que, ouvindo essas palavras e as praticar, vai conseguir viver acima da mediocridade. Foi a colocação de um dos irmãos. Muito bem. A palavra bem-aventurado. No grego, tem duas palavras que definem, que nos ensinam o que ela significa. A primeira é eulógetos, que significa bendito, Deus e Pai. E a segunda, macários, que é um pronunciamento de alegria. E essa é usada nas beatitudes, é usada se referindo ao Senhor também, mas é usada nas beatitudes. Para o Senhor Jesus, viver as bem-aventuranças era comum, mas para nós, quando somos confrontados, nos sentimos incapazes, insuficientes e despidos. Mas esse abençoado senso de limitação nos leva à oração, confissão e à total dependência de Deus. Nós observamos que, como homem, o Senhor Jesus disse: se possível, passa de mim esse cálice. Nessa hora, ele estava ali vivendo como homem. É fácil, como homem, buscar viver os assuntos do Sermão do Monte. Como homem ainda, o Senhor Jesus disse que era para a gente procurar entrar pela porta estreita. É certo que seria difícil, então, porfiai, buscai. Mas também, da mesma forma, em 2 Coríntios, no 3º capítulo, versículo 18, ele diz que nós seríamos transformados de glória em glória. Esse é o projeto do Senhor Jesus para nós. Muito bem, nós estamos usando um dos autores, o John Stott, e ele comentou que o Sermão do Monte ele apresenta uma contracultura. E ele fez o seguinte comentário: após a Guerra de 45, a palavra universal era reconstrução, novo mundo. Mas cada geração nova odiava o mundo que herdou. Mas sabiam que existe uma realidade maior, né, além da perceptível. E então buscavam, através da meditação, drogas, sexo, etc. Não conseguiu. Outros acham
que é melhor cair fora do que participar. É uma pena. Alguns cristãos acham bom essa busca de alternativa. É prova de que há um incômodo. Mas um escritor chamado Theodosi Rosak, encontrando dificuldade para definir a realidade que a juventude procura, disse: que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Os jovens procuram satisfazer suas necessidades de paz, amor, realidade, mas procuram nos lugares errados. O primeiro lugar que deveriam procurar era nas igrejas. Mas o que vem normalmente não é a contracultura, mas o conformismo, uma nova versão do que deixaram. Nos faz lembrar do que o Jesus disse sobre a igreja de Sardes, em Apocalipse, capítulo 3. Tem nome de que vives, mas está morto. Houve-se ainda um comentário muito prejudicial ao cristão, que é o seguinte: mas você não é diferente das outras pessoas, não. Que pena. Quando nós ouvimos, e é uma realidade. Eu já ouvi isso. Eu vou ler um pequeno texto do escritor. Ele diz a esse respeito. Foi assim que Deus falou ao povo de Israel logo depois que o tirou da escravidão egípcia e fez dele o seu povo especial através da aliança. Eu sou o Senhor vosso Deus. Não fareis segundo as obras da terra do Egito, em que habitastes, nem fareis segundo as obras da terra de Canaã, para a qual eu vos levo, nem andareis nos seus estatutos. Fareis segundo os meus juízos e os meus estatutos guardarei para andardes neles. Eu sou o Senhor, o Deus. Este apelo que Deus fez ao povo é preciso notar. Tanto começou como terminou com a declaração de que ele era o Senhor, seu Deus. Pelo fato de ser o seu Deus com quem eles firmaram um pacto, e porque eles constituíam o seu povo especial, tinham de ser diferentes de qualquer outras pessoas. Tinham de seguir os mandamentos de Deus e não os padrões daqueles que os cercavam. Esse comentário foi feito, né? Esse pedido foi feito ao povo de Israel. Por isso, eu acho que o texto-chave deste Sermão do Monte é capítulo 6, versículo 8, que diz assim: não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o que tem necessidade, antes que lhe o peçais. E depois o versículo 33, que diz: buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos são acrescentadas. Nesses dois versículos está implícito o que o povo deve fazer. Não seguir os outros, isso no Sermão do Monte. Buscar o reino de Deus, porque Deus sabe das nossas necessidades e ele iria supri-las. Muito bem. Quem foi escrito e quando foi escrito o Sermão do Monte? Entre os anos 50 a 80 depois de Cristo, né? Foi escrito aos convertidos judeus e gentios, uma igreja formada, sofrendo perseguição do judaísmo e do Império Romano. Daí a utilidade na nossa experiência hoje. Vivemos perseguição e uma heterogeneidade muito grande. O Sermão do Monte é altamente necessário e prático para a nossa vida. Muito bem.
Compilação do sermão. Nós estamos dando introdução, por isso esses assuntos variados. Então, a compilação do Sermão do Monte. Olha, ele não foi escrito ipsis literis. Se nós já copiamos um sermão, enquanto ouvimos, copiamos o que dá. Logo, perdemos algumas coisas. Mateus e Lucas foram inspirados pelo Espírito Santo e escreveram o suficiente para o nosso ensino. Olha só o cenário do Sermão do Monte, em Mateus 5. Primeiro a genealogia, depois o nascimento do Senhor, depois os magos, depois a fuga para o Egito, depois a matança dos inocentes, depois a volta do Egito, depois a pregação de João Batista. Esse é o cenário. O testemunho de João, do Jesus, o batismo, a tentação. Jesus volta para a Galileia e ele fala sobre a vocação dos discípulos. E ele faz a chamada dos discípulos. Enquanto isso, ele ensinava, pregava, curava. Em Mateus, o Senhor convoca os discípulos e ensina os discípulos estabelecendo valores para suas vidas. E encerra Mateus, capítulo 28, 19, enviando esses discípulos a todas as nações. Muito bem, qual é o cenário histórico? A história denuncia quanto a unidade falhada. Criaram etiquetas sagradas, lavam mãos, o exterior dos corpos. Em vez de amor, vingança, olho por olho, dente por dente. Estabeleceram o apedrejamento para corrigir adultério, homossexualismo, quebrando o mandamento. Não matarás. Esse é o cenário. Deus, então, no sermão, vai desmascarando essas regras. Sua mensagem é: amarás a Deus e ao próximo como a ti mesmo. O Senhor se dedica a reconstruir a vida dos discípulos. Os discípulos são desafiados a expirem das aparências. E o Senhor chamava os religiosos de sepulcros caiados. Valorizavam muito, às vezes, a limpeza do exterior e não a pureza de coração. Valorizavam cuidar do dia de sábado, do dia sagrado. Mas levantar um paralítico do leito, não podia. Apedrejar a adúltera, em vez de ser misericordioso com ela. Olha só. É esse contexto. Amar e perdoar não faz parte da rotina. Agora, muitos dizem que o sermão é muito radical. Escritores comentam que outros dizem que a radicalidade do sermão é muito forte. Eu entendo que algumas partes, sim. Porque ele expõe a identidade do discípulo. Ele não é extremista, mas ele é profundo. Nossa justiça tem de ser mais profunda, atingindo também o coração. Ele abrange os nossos inimigos. Ele mostra a raiz, o coração. O espaço mais íntimo dos sentimentos, né? Vida e morte. De onde vem a felicidade ou a infelicidade. O sermão mostra isso. Ele atinge o cerne. O cerne. Nisso ele é radical. Os discípulos, que somos nós, eram capazes de entender essa mensagem. Bem-aventurados que choram, pedir perdão, atitude de amor, orar pelos inimigos, andar 2 milhas, a possibilidade de ser perseguido pelo nome de Cristo, um estilo de vida diferente. Por isso está escrito lá: não vos assemelhei
a eles. Os escribas e fariseus, no capítulo 6, versículo 2, né? Não se assemelhar a eles, aos gentios, aos profanos, aos publicanos, no capítulo 5, versículo 46. E aí, eu vou ler uma parte de um outro escritor que fala sobre o assunto. A minha expectativa é que, ao final das reflexões, possamos ter uma ideia do que significa ser discípulo de Jesus, numa relação transcendente, de pai para filho. Ou, no mínimo, de irmão para irmão, que possamos desfrutar do encantamento prazeroso de viver o Evangelho de Jesus Cristo, com todas as suas implicações, compromissos fraternos e comunitários. Elucidar os paradigmas do reino contidos no sermão, de modo que possamos balizar o modo de viver e o modo de agir dos discípulos de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Muito bem. Considerando isso tudo, nós queríamos ainda algum comentário que fosse feito sobre a autenticidade. Na prática, tem dois sermões, tem um em Lucas também, capítulo 6, versículo 12 a 49. Eles são bem semelhantes, porém, ele possui algumas coisas que o outro não possui e vice-versa. Mas, nos dois, o Senhor subiu ao monte. Nos dois, então, ele fugiu da multidão que o seguia, e ele também queria ensinar aos discípulos o que eles conseguiriam entender, por isso ele é autêntico. Os dois começam com bem-aventurança e terminam com dois construtores. Apesar das nítidas diferenças, mostram o começo do ministério do Senhor Jesus na Galiléia. Não se pode afirmar que estão totalmente completos, porque o Senhor Jesus falou em aramaico e os evangelhos têm uma versão grega. Daí alguma coisa se perde, alguma coisa fica diferente. Mas perde a sua autenticidade com isso, né? O sermão é relevante? É útil? Sim. E como é? Só se pode avaliar através de um detalhado exame do conteúdo. Descreve o comportamento que o Senhor esperava dos discípulos, por isso ele é relevante. Sobre o caráter do cristão, é enfatizado a conduta em relação a Deus e aos homens e as bênçãos advindas. Sobre a influência do cristão sendo sal e luz na sociedade, que nós até já estamos. Sobre a justiça do cristão, relacionada com a lei moral, homicídio, adultério, divórcio, vingança, amor. Sobre a piedade do cristão, deve destacar-se pela realidade acima do formalismo dos pagãos e a hipocrisia dos fariseus. Sobre a ambição, nossa atitude com relação às riquezas, impossibilidade de adorar a Deus e ao dinheiro sem ansiedade. Não é relevante o sermão? Fala sobre isso. Sobre os nossos relacionamentos. Se relacionamos bem com o Senhor, os demais serão afetados. É um fato, nós vimos no sermão. Sobre nossa dedicação. Estamos ouvindo os seus ensinos, etc. Mas somos sinceros no que dizemos e fazemos? Se é assim, estamos construindo nossa casa sobre a rocha. O sermão é prático? Sim. Uma coisa é convencer-se da sua relevância e outra é ter certeza que funciona na prática. Alguns leitores e comentaristas, conhecendo a realidade da perversidade humana, acham o sermão e seus conceitos inatingíveis. Egoísmo,
paixão sexual, preocupação com problemas da vida, prontidão em irar, sede de vingança, como exigir amor aos inimigos. Então, esses conceitos seriam o idealismo impraticável do visionário. E que o Senhor fazia exigências excepcionais para ocasiões excepcionais. Um leitor chamado Nicolau, analisando a conclusão da vida que levamos, disse: se buscarmos o reino de Deus e sua justiça, todas estas coisas seriam acrescentadas. Conclusão: esses padrões são atingíveis, mas só por aqueles que experimentaram o novo nascimento. Como o Senhor disse para Nicodemos, que é indispensável para entrar nos céus. O novo nascido, os servos, os da família de Deus, conseguem entender esse sermão. Jesus proferiu o sermão para os que já eram discípulos, cidadãos dos céus e da família de Deus. Separou eles para ensiná-los. Apropriado para tais pessoas com esses ensinos. Para nós, que somos discípulos do Senhor. Muito bem. Estamos chegando ao final. Eu queria fazer algumas considerações. O irmão Elias deu estudo nessas quintas-feiras sobre o discipulado verdadeiro. E ele falou que o discípulo deve ter a capacidade de influenciar destinos. Irmãos, considerando essa introdução do sermão, quanta coisa nós vamos ver, nós vamos estudar. Eu já estudei bastante. Realmente, o discípulo ele precisa viver com a capacidade de influenciar pessoas, cidade, estado, país, o mundo. Essa é a função do discípulo. É isso que o Senhor Jesus queria dos seus discípulos. O Elias ainda afirmou assim: ser diferente. O discípulo tem que ser diferente. Às vezes é tratado como minoria, mas mesmo assim continua sendo diferente. E também ele colocou que o discípulo tem que ser o exemplo, aprendendo a obedecer. Esse aprendizado de obediência vai ser necessário, muito necessário, quando nós vamos, principalmente a partir do próximo estudo, estudar as bem-aventuranças, entrar no texto mesmo, capítulo 5, e vamos embora. Nós vamos começar a estudar, nós vamos ver que é preciso aprender a obediência, senão não vamos seguir em frente com sucesso. Muito bem. Considerando tudo isso, eu me dou no direito de fazer uma reflexão por causa desse momento que nós estamos vivendo e por sermos nós esses discípulos com quem o Senhor conta. Vamos lembrar de duas escrituras que o Senhor Jesus falou no Evangelho de João, para começar a nossa reflexão. No capítulo 18, versículo 37, ele disse assim: o meu reino não é deste mundo. Muito bem. No 17, versículo 14 a 17, ele disse: eles não são do mundo, eu também não sou. Queridos, nós estamos aqui na igreja. A igreja está no mundo, mas ela vai para os céus. Não vai permanecer aqui, ela não é daqui. Nós somos discípulos do Senhor, não somos desse mundo. Às vezes isso passa batido, nós ficamos vivendo essa vida daqui e esquecemos a vida do nosso reino, que é dos céus, não é daqui. Eu tenho observado nesses últimos dias o comportamento de muitos e muitos irmãos em considerações que fazem com muita rapidez a respeito de política e outras coisas.
sempre prontos a se manifestar. Rapidinho. Foi ontem, mais ou menos, 1 hora, depois que houve essas mudanças lá no governo, o meu Facebook e WhatsApp estava cheio dessas considerações dos irmãos. Uns falando, eu voto de novo, não estou gostando desse governo, esse governo vai cair. Eu gostava já e agora piorou. Outros afirmando, eu continuo votando. Sabe, irmãos, é uma preocupação que a gente pode ter, mas eu me preocupo com o comportamento, a rapidez com que se preocupam com essas coisas, que são aqui desse mundo, e nós somos discípulos do Senhor. O Senhor Jesus disse, vós não sois desse mundo. Seria mais proveitoso cuidar do nosso reino. Assim sendo, temos feito nesse momento de pandemia, nesse momento do mundo está em casa, está parado. Estamos usando o nosso conhecimento bíblico para ajudar pessoas, nossa capacidade de conhecer e saber, falar do que Deus deseja para nós. Estamos telefonando para pessoas, para consolá-los. Estamos buscando saber a necessidade. Tem alguém com problema, com necessidade? Deveria ser uma das nossas atitudes. Isso seria muito proveitoso. Usamos nosso conhecimento, usamos nossa profissão para ajudar os outros. Às vezes, a nossa profissão poderia ajudar. Quem sabe? Tem gente com necessidades que o que eu faço para poder ajudá-lo? Você é enfermeiro? Você é médico? Você é comerciante? Você é psicólogo? Você é professor? Não sei qual a sua profissão, mas é uma oportunidade para usar para o bem de outros irmãos, de outras pessoas nesse momento. Outra coisa, poderíamos usar o nosso equilíbrio que foi dado por Deus, que é dado por Deus nessa hora, para equilibrar outros nessa pandemia que estamos vivendo. Tem gente desequilibrada, fazendo besteira, se distanciando cada vez mais ainda de Deus. Quem sabe a nossa capacidade de equilíbrio que Deus nos dá, a gente poderia usar para consolar pessoas. Se nós soubermos pessoas de nossa amizade, nosso conhecimento que estão com dificuldade, diga para ela, faça isso. Isso sim será proveitoso como discípulo nesse momento. Usar o nosso dinheiro para socorrer outros que nesse momento estão mais necessitados. É certo que nós conhecemos pessoas que têm mais necessidade do que nós. Quem sabe, na hora, a gente pode chegar para um irmão ou outro, ou com quem já trabalha conosco há tempo, sei lá, para ajudar. Nós temos equilíbrio nessa área, nosso salário está caindo, poderíamos ajudar. Isso seria muito mais proveitoso do que rapidamente nos manifestarmos, e às vezes de formas absurdas, sobre política. Desculpe, irmãos, eu senti vontade de fazer essa reflexão. Devemos, nesse momento, clamar a Deus socorro, sabendo que Ele é que nos sustenta. Façamos isso. Isso é mais proveitoso que política, pois o nosso reino não é deste mundo. Deus nos abençoe, nos faça refletir. Essa introdução do sermão nos leva a uma responsabilidade muito grande como discípulo. E o discípulo deve fazer aquilo que o seu mestre manda. Estou falando comigo e para todos nós, irmãos. Se posso dar um conselho, alimente sua mente e coração com as promessas do Senhor nessa hora. Se for preciso, repasse para os irmãos, outros necessitados. É isso, irmãos. Que Deus nos abençoe.
Abriu o seu para você. Mas o microfone está fechado, que é o... Ah, não, está aberto. O vídeo que Tá aberto. Bom, pessoal, então, nós temos aqui exatamente 2 minutos e 45 segundos. A gente vai marcar o próximo encontro. Bastantinho. Vai marcar o próximo encontro para hoje às 6 horas. 3. Tá ouvindo? 3. Tá me ouvindo, não? 6. Não? Não. Então tá. Hoje às 6 horas, tá ok? Vamos tentar continuar incentivando outros irmãos a poderem participar. Nós estamos com 21 participantes. Que agradecer o Dulce, o Dulce e a Ilza, lá de Carangola, estão com a gente aqui. Obrigado pela presença de vocês. Não estou conseguindo ver vocês aqui no meu vídeo aqui, mas já vi que vocês apareceram aqui. Estão me ouvindo aí, não? Eu aqui. A Ilza ali. Prazer. Prazer estar recebendo vocês aqui. Espera aí que o Adilon quer falar. Fala, Adilon. Se alguém for agora no final, alguém for agora no final, ore, hoje nós estamos completando 40 anos de casado. A bênção de Deus. Que legal. Não. Parabéns. Okay. Então tá, nós temos aí 1 minuto. Eu vou pedir. O Dulce está aí, Ilza? Dulce, tá Vou pedir correndo ele, pra então. cá. Vou pedir ele, então, para orar pelo irmão dele. 2 vezes. E pela cunhada dele, os 40 anos. E assim a gente encerra. Dulce, você tem 30 segundos para orar. Maravilha. Vamos lá. Pai maravilhoso, continuamos na sua presença, Senhor nosso Deus. Muito agradecido por esta manhã que tens nos dado. Queremos colocar na tua presença esse meu irmão, mais a minha cunhada, que eu amo tanto, e por completarem 40 anos de vida. Abençoa essas vidas. Esteja propondo-lhes sempre, sempre momentos preciosos na sua presença. Nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Muito bom, Dulce. Por isso que eu gosto de você, cara. São nada